A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estarei lendo aqui em João capítulo 10, versículo 2, uma passagem muito importante que nos traz uma lição muito grande de Jesus a respeito daquilo que nós ouvimos, quanto àquilo que nós ouvimos. Eu tenho feito uma série de vídeos a respeito do poder do pensamento, não como os místicos pregam por aí, mas a influência que nossos pensamentos exercem na nossa vida prática. Então, é um assunto bastante interessante e quero que você saiba que as palavras também têm um poder de nos formar, de nos ajudar a formar pensamentos e também têm um poder de nos adoentar. Dependendo daquilo que nós ouvimos da parte de pessoas doentes emocional e espiritualmente, nós também nos tornamos doentes. Dependendo das palavras que nós ouvimos, podemos nos tornar sadios. Aquilo pode cooperar para a nossa edificação espiritual se quem está nos dirigindo tais palavras é uma pessoa espiritual, é uma pessoa desejosa de propagar o bem na humanidade. Então nós temos que selecionar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Você tem que selecionar, eu tenho que selecionar, todos nós temos que selecionar aquilo que nós ouvimos, se não quisermos cair doentes, assim como tais pessoas adoentadas têm dirigido palavras a nós. Olha essa passagem aqui de João, capítulo 10, versículo 2 em diante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui, esse pastor das ovelhas aqui está se tratando, não do pastor evangélico, mas está se tratando do pastor divino, do nosso supremo e divino pastor, o Senhor Jesus Cristo. A este o porteiro abre. Abre o quê? As portas de onde estão as ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. Preste bastante atenção aqui, ó. E as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, neste versículo 3 aqui, onde fala, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, voz de quem? De quem? Que voz é essa que as ovelhas ouvem a voz? A voz de Jesus. A voz de Jesus. Quando as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, que as chamam para fora de onde? Fora do quê? De que lugar Jesus está chamando as suas ovelhas? Fora do mundo, fora não somente do mundo que nós conhecemos, um mundo de iniquidade, um mundo de pecado, mas também Jesus ele nos chama para fora do território da angústia, do território da depressão, do território do medo, dessas situações desajustadas e que desajustam também o nosso emocional e o nosso espiritual. Jesus quer tirar você, se você é ovelha do Senhor Jesus Cristo, Jesus quer tirar você deste lugar que está te angustiando, desta situação que está te entristecendo, dessa atmosfera depressiva em que você está vivendo, dessa escuridão que tem permeado os teus caminhos. Jesus quer tirar você para fora dessa situação. E ele vai fazer isso como? Chamando você pelo nome. Chamar pelo nome significa que Jesus, ele conhece você pelo nome, que você não é qualquer um para Deus. Jesus te conhece, Jesus, ele conhece tudo ao teu respeito. Então, quando fala na Bíblia Sagrada que ele chama pelo nome as suas ovelhas, isso quer dizer que ele tem conhecimento pleno de quem é quem que o acompanha. Ele tem conhecimento, ele sabe, ele conhece as pessoas que o seguem, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece pelo nome. Por isso que ele as chama pelo nome. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Por que processo Jesus ele nos tira para fora dessas situações indesejáveis em que muitas vezes nós nos encontramos? Porque nós, irmãos, eu quero deixar claro, nós não temos condições, quando nós estamos afundados em determinadas situações deprimentes ou depressivas, situações de tristeza. Veja que nós, por nós mesmos, não temos condições de sair dessas situações. Não temos força para sair dessas situações. Você mesmo, quando se encontra numa situação de desespero, você não encontra uma porta de saída para sair daquela situação. Isso eu estou falando em termos de força emocional e espiritual. Estamos tão fragilizados, nos encontramos tão enfraquecidos quando estamos envolvidos por uma atmosfera negativa, que nós não nos encontramos em força suficiente para sairmos daquela situação. Então precisaremos de uma ajuda que vem da parte de fora, que vem de fora. E essa ajuda é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que usa o recurso da sua própria palavra, para que nós venhamos
sair daquela situação, porque a palavra de Cristo, como ele mesmo disse, são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida, ele disse. Então, quando Jesus ele lança uma palavra para você, como ele está lançando agora, através da minha vida, por essa mensagem que estou pregando para você, essa palavra tem um poder, a semelhança de uma corda que é jogada para aquele que está no fundo do poço, tem o poder de tirar do fundo do poço tal pessoa e tem poder de arrancar você dessa situação. Então, qual é o processo usado aqui? A palavra de Deus. Por isso que fala aqui, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Como é que nós saímos daquela situação que nos encontramos através da palavra de Deus? Quando nós decidimos acreditar na palavra de Deus. Porque o ambiente negativo que te rodeia faz com que você venha duvidar de todas as coisas. O ambiente negativo, seja qual for o ambiente, depressivo, problemas financeiros, qualquer problema que esteja angustiando, inquietando o seu coração, tirando a tua paz, essa situação difícil que você está vivendo, que está circundando a tua vida, que fez você mergulhar num pessimismo grande, tem a tendência de fazer com que você venha perder a esperança de sair daquela situação. Tem a tendência de fazer com que você venha acolher pensamentos negativos, de modo que você não veja realmente esperança, duvide de que você vá sair daquela situação. E a palavra ela vem operando de uma forma totalmente contrária a esses tipos de sentimentos obscuros que dominaram o seu coração, porque a palavra ela gera fé, ela gera confiança, e você pode confiar plenamente naquele que está dirigindo essas palavras a você, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, através do evangelho dele. Então, quando você agarra essa corda que foi lançada lá no fundo do poço, e essa corda chama-se a palavra de Deus, e a forma de você agarrar essa corda é a fé, pela fé. Ou seja, quando você acredita, decide acreditar na palavra de Cristo, então o seu estado emocional, ele muda, ele se transforma da incredulidade para a fé, da desconfiança para a confiança, da desesperança para a esperança. Ali começa então a sua retirada daquele ambiente obscuro, daquele ambiente pesado, daquele ambiente de trevas. É assim que a pessoa sai do lugar onde ela se encontra, do lugar indesejado em que ela se encontra, para um lugar de luz, para um lugar de plenitude, para um lugar de alegria. É se agarrando à palavra do Senhor Deus. Por isso que fala, ele chama pelo nome as suas ovelhas, as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Ou seja, Jesus não somente tira você e quer tirar você da situação em que você se encontra, como também ele vai continuar te direcionando. Ele vai adiante das suas ovelhas. Ir adiante significa se colocar numa posição de liderança, numa posição de pastor. As ovelhas seguem o divino pastor. O pastor ele vai adiante das suas ovelhas, mostrando o caminho para as suas ovelhas, de modo que as suas ovelhas não caiam novamente no buraco em que se encontravam antes, no buraco em que caíram, no abismo profundo de trevas que haviam caído. Vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A voz de Jesus sempre te conduzirá para um caminho espaçoso, para um caminho de descanso, para águas de refrigério, como está lá no Salmo 23. Águas de descanso, lugar de refrigério, lugar de pasto bom. A palavra de Jesus, a voz de Jesus sempre te conduzirá àquilo que te eleva, aquilo que te edifica, aquilo que te dá crescimento. E as palavras das pessoas? Na maioria das vezes, as palavras das pessoas sempre nos levarão para a sepultura, para a morte emocional e morte espiritual. Dificilmente você vai encontrar no seu caminho, neste mundo em que vivemos, esse mundo tão problemático, pessoas dispostas a te dar uma injeção de bom ânimo, pessoas dispostas a te estender as mãos, pessoas dispostas a, diante de um projeto que você tem, lançar palavras de estímulo. Vá em frente, meu irmão, você vai conseguir neste novo projeto que você tem. Você vai conseguir bom êxito, você vai realizar aquilo que você está planejando. Dificilmente nós encontramos pessoas que estão dispostas a nos estimular, a nos segurar pelas mãos, a nos estender as mãos, a ter uma palavra sempre boa, que venha realmente
nos dá mais força para seguir em frente. Pelo contrário, a maioria das pessoas tem palavras que nos derrubam, palavras que cheias de críticas amargas, que amarguram o nosso coração, que nos faz sentir para baixo, que tira o nosso valor, que faz com que nós venhamos a baixar a cabeça em tristeza. Portanto, tenha em mente, como está no título deste vídeo, o teu ouvido não é lata de lixo. Não é lata de lixo. Então tome cuidado com aquilo que as pessoas têm jogado no teu ouvido. Tome cuidado com as palavras que as pessoas têm lançado ao teu ouvido. Tais palavras têm o poder de formar uma nuvem negra de pensamentos obscuros na sua mente e influenciar seu coração, até fazer com que você venha adoecer-se emocionalmente. Toma cuidado, teu ouvido não é lata de lixo. Não fica aceitando qualquer palavra que as pessoas falam para você. Rejeita tais palavras. Antes, dê ouvidos às palavras do Mestre Jesus, porque ele sim merece ser ouvido. Ele sim tem palavras abençoadas para você. Ele sim tem palavras que vão sempre edificar a tua vida. Então, ele vai adiante das suas ovelhas. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E para terminar esse vídeo aqui, preste atenção no versículo 5. Mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Que estranhos são esses? São aqueles estranhos ao evangelho, estranhos à luz, estranhos às coisas boas. E palavras estranhas, pessoas carregadas de palavras estranhas ao evangelho, palavras carregadas de estranhezas, palavras que não conhecem a luz. Então, palavras estranhas. Que são palavras estranhas? Ou estranhos? Pessoas estranhas ou palavras estranhas são aquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. São pessoas adoentadas que não têm uma palavra boa para você. Então, as ovelhas não devem dar ouvidos para tais pessoas, pessoas que são estranhas ao evangelho. Pessoas que não conhecem o evangelho, não seguem o evangelho. Tome cuidado com tais pessoas, pessoas mundanas, pessoas carregadas de iniquidades, pessoas que querem o seu mal, pessoas que disfarçadamente fazem-se de seu amigo ou sua amiga, mas no fundo tem inveja de você e sempre tem uma palavra ácida com relação a você, sempre tem uma palavra de desestímulo com relação à tua vida. Tome cuidado com tais palavras. Encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. E seus pensamentos serão sadios, o teu emocional se tornará sadio e você terá então força para seguir em frente e vencer todos os obstáculos da vida, porque você estará energizado com a energia do Espírito Santo, com a energia de Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que isso vai trazer muita edificação para a tua vida. Que Jesus te abençoe.